Pessoal, mais um vídeo aí para continuar nosso conteúdo. Transformadores ou trafo. Tá? Muito importante para nós. Vamos lá. Dispositivo capaz de transformar uma tensão alternada de alimentação em uma tensão alternada de saída em um valor maior, menor ou igual de tensão. Tá? Tudo isso baseado no princípio da tensão induzida. Então a gente aplica uma tensão de um lado, através da tensão induzida eu obtenho uma tensão do outro lado, tá? Então assim constitui o transformador, ó. Eu tenho aqui, ó, chapas de material ferromagnético, chapas de aço silício, um pacote delas aqui, ó, tá? Agora, nesse braço esquerdo aqui, ó, eu coloquei um enrolamento de cobre, tá? No braço direito aqui, ó, um outro enrolamento de cobre, tá bom? Isso é o transformador, tá? O princípio básico do transformador. Esse pacote de chapas aqui é chamado de núcleo, tudo bem? Esse enrolamento vermelho do lado esquerdo eu estou chamando de enrolamento do primário. E o do lado direito aqui, o enrolamento do secundário. O que é o enrolamento do primário? É onde é aplicada a tensão padronizada da rede elétrica, por exemplo, 127 e 220, e o enrolamento do secundário é onde eu tenho a tensão desejada, por exemplo, 6 volts, 12 volts, tá bom? De acordo com a minha necessidade. A transformação baseia-se na relação de espiras dos enrolamentos. Cada volta que eu dou ali é uma espira, tá? Então, a transformação de um lado para o outro baseia-se na relação de espiras entre um lado e o outro. Toda vez que eu for desenhar um transformador, eu vou desenhar assim, ó. O lado esquerdo aqui primário, o lado direito aqui secundário. Então vamos lá para essa nomenclatura aqui da simbologia aqui, ó. VP, tensão do primário, a tensão da rede. IP, corrente do primário ou corrente de entrada da transformador. NP, número de espiras do primário. VS, tensão do secundário. IS, corrente do secundário, corrente de saída. INS, número de espiras do secundário. Tá? Bom, num transformador ideal, o que é um transformador ideal? O transformador ideal é aquele que eu não tenho perdas. Tá? O que entra de potência é igual ao que sai. Tá bom? Vale a seguinte relação, ó. Tensão do primário sobre tensão do secundário igual a número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário igual a corrente do secundário sobre a corrente do primário. Se vocês notam alguma coisa estranha, aqui está invertido, ó, e é assim mesmo. Vou explicar já por quê. Bom, se o transformador é ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário, ó. P1ário, P2ário. PP e PS, PP igual a PS. Qual que é a fórmula de potência? V vezes I. Então, a potência do primário é tensão do primário, corrente do primário. E a potência do secundário? É tensão do secundário, corrente do secundário. Percebam que se eu passar o IP aqui para baixo e o VS aqui para baixo, caiu nesse pedacinho aqui, ó, entre esta relação e esta. Fica ao contrário mesmo, tá? Bom, o que nós temos que salientar? Se o número de espiras do primário for maior que o número de espiras do secundário, né? Tá? O trafo é chamado de rebaixador de tensão. Se o número de espiras do primário for menor que o número de espiras do secundário, o trafo é dito elevador de tensão. E se o número de espiras do primário for igual ao do secundário, o trafo é chamado de isolador de tensão. Porque vejam, eu não tenho no transformador, tá? Eu não tenho ligação elétrica nenhuma entre um lado e o outro, tá bom? Apenas um acoplamento magnético entre eles aí. Bom, aqui, ó, pensando na potência do primário igual à potência do secundário, vamos supor que eu tenha de entrada 100 watts. De saída vai ser 100 watts, do primário no secundário. Esses 100 watts de entrada pode ser 100 volts vezes 1 ampere. Na saída pode ser 20 volts, 25 volts, 4 amperes. Olha lá, está diminuindo a tensão, de 100 para 25. Quando diminui a tensão, o que acontece com a corrente? Aumenta lá de 1 para 4. Esse é o transformador rebaixador de tensão, tá? O outro aqui, ó, 100 volts
1 ampere. Aqui 200 volts e meio ampere. Continua 100 igual a 100. Só que aqui, ó, a tensão está aumentando de 100 para 200. Então, transformador elevador de tensão. E quando eleva a tensão, o que acontece com a corrente? Diminui. E o isolador de tensão? 100 vezes 1 igual a 100 vezes 1. Não muda nada. Tá bom? Então, nós vamos utilizar aí no nosso continuidade do nosso estudo, falar sobre transformadores, né? Daí já temos aí esse comecinho aí para nos orientar aí nos nossos estudos, tá? Obrigado, até mais.